Graças a Deus, porque estamos aqui para mais um momento refletindo na palavra do Senhor, e eu quero desejar a paz do nosso Deus para você que está comigo neste momento de meditação na palavra do Senhor, e quero desejar a paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e no nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração é que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre a sua vida de um modo muito especial a partir deste momento. Eu gostaria de iniciar orando com você e por você, dedicando esse tempo ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, Senhor Deus, têm sido renovadas, ó Deus, a cada manhã, e nós desfrutamos desta beleza da tua glória sobre a nossa vida. Pai, o meu desejo também, Senhor Deus, é que esta pessoa que está comigo, meu Deus, neste momento, Pai, que ela começa a ser alcançada com a tua bênção. Ela começa, meu Deus, a receber desta porção da tua presença na vida dela. Eu quero, já em nome de Jesus, pedir, Senhor Deus, que isso que está incomodando a ela, pode ser uma dor, uma tristeza, uma decepção, alguma coisa, Pai, que está, ó Deus, angustiando esta pessoa, que esta palavra traga cura, traga, meu Deus, saúde e vida para ela. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Deus, deste altar a unção de graça e de cura e de libertação na vida de cada uma destas pessoas, meu Deus, que estão comigo a partir deste momento. E eu quero convidar você para apreciarmos um versículo que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 86, Salmos de número 86, o versículo 7. Diz assim esta porção da palavra do Senhor: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Graças a Deus. Essas expressões, elas saíram da boca do rei Davi. E olha como diz o versículo. Ele está dizendo: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Esta certeza Davi tinha do seu Pai Celestial. E esta é a certeza que eu e você precisamos também ter dentro do nosso coração. Davi não está dizendo que no dia da angústia ele clamava, não, ele está dizendo: no dia da angústia eu clamo. E eu clamo a alguém que responde. É uma afirmativa. E eu quero então chamar a sua atenção para o que esta palavra nos ensina, o que esta palavra nos instrui, o enriquecimento que este versículo traz ao nosso coração. Nós podemos dar um tema aqui para a nossa reflexão: clamor no dia da angústia. Meus queridos irmãos, irmãs amadas, angústias são inevitáveis. Não tem como nós não passar por esta experiência. Tanto que há uma orientação na palavra de Deus da importância que é nos vestirmos da armadura de Deus para podermos resistir firme no dia da angústia. O que sabemos é que a angústia, ela
é uma situação que passa na nossa vida. A gente não está todos os dias angustiado. Não, nós temos dias de alegria, nós temos dias de gozo na presença de Deus, né? Nós temos dias que a gente tem aquele desejo de estar louvando a Deus o tempo todo, né? De estar cantando, celebrando, adorando, mas nós também temos aquele dia, e esse dia vem, que é o dia da angústia. E a angústia, ela pode vir de várias fontes. O importante é a gente saber como encarar este momento, ou encarar esse dia, ou talvez uma situação que até requer, né, a duração de mais do que um dia. Mas o importante, diante de todos esses desafios, é como encarar esse dia, como encarar esse tempo. E nós vamos aprender nesta reflexão, né, que a gente precisa saber aonde correr, não é verdade? Para onde irmos no dia da angústia. E com certeza, amados e amadas, sábio é a pessoa que cedo se prepara para o dia da angústia, fazendo uma provisão de experiência da graça e fidelidade do Senhor, de modo que não lhes falte confiança no dia da angústia, né, em que as provações vierem. O que quer dizer isto? É cedo se preparar. É descobrirmos a fonte, descobrirmos por qual porta entrarmos no dia que nós formos atingidos por uma angústia ou por qualquer provação que possa vir contra nós. Neste versículo bíblico, nós temos aqui 3 observações que eu gostaria de pensar com cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu quero afirmar que as angústias da vida são inevitáveis, não é verdade? Ela vai vir. Eu não sei que dia que ela vem, mas ela vai vir. Por isso, o preparo está em se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas para que este fortalecimento seja uma verdade na nossa vida, eu preciso, claro, conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer aquele que me faz vencer. Neste momento da angústia, não vale apenas clamar, ó Deus, tem misericórdia, como fazem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Então, tem aquele grito de socorro, mas é um grito de socorro sem fundamentação. O que se faz necessário é a gente conhecer ao Senhor, porque Ele prometeu estar conosco no dia da angústia. Quantas pessoas se perdem no dia da angústia? Quantas pessoas se perdem no dia da provação? Porque não sabe correr na direção do Senhor, né? Vai correr para tantas outras fontes, menos para o Senhor. E nós aprendemos com o salmista, já de início, que ele diz: no dia da minha angústia, sabendo que a angústia ela é inevitável. Todas as pessoas, todos nós, passamos por dias de luta interior. Passamos momentos de medo. Temos receio. Temos insegurança. Neste mundo mau, não há como evitá-lo de passarmos
por estas fases da vida. Por isso, é importante lembrarmos que nós temos esses contratempos porque nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo ferrenho. E o ministério dele, podemos dizer assim, Jesus vai dizer que a missão de Satanás é de matar a alegria, matar a esperança, né? Matar, roubar e destruir. Ele se alimenta, ele se satisfaz vendo a pessoa sofrer. E Jesus, ele nos alerta e nos alertou em João 16:33, ele diz, olha, no mundo, neste sistema, vocês vão passar por várias provações, né? No mundo tereis aflições, angústia, mas não se entregue. Eu venci para mostrar a você que eu que cuido de você, eu vou cuidar de você nesse tempo. E a gente, passando um olhar pelas histórias dos homens bíblicos, pelos personagens bíblicos, nós vamos ver na vida de todos eles, né, passando por momentos difíceis, tanto Moisés, né, Abraão, os profetas, reis, todos os personagens bíblicos, né, o próprio Senhor Jesus Cristo vivenciou muitas e muitas situações angustiantes na sua vida. E Jesus, como eu disse, também experimentou seus momentos de angústia quando esteve no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, que eu até gostaria de ler esta porção da palavra de Deus com você, Mateus capítulo 26, vai registrar para nós, do versículos 26 até o versículo 46, não vou ler, mas esse texto é conhecido, onde fala da experiência de angústia que o Senhor Jesus passou, né, antes dele ser entregue nas mãos dos homens maus, dos malfeitores, como a própria Bíblia descreve. Jesus viveu esse momento onde ele, até mesmo como homem, na condição de homem, ele se angustiou. E nesses versículos, principalmente o versículo 38 de Mateus 26, Jesus vai se expressar assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ao afirmar isto, ele se vira para os seus discípulos e os chama para orar com ele, para vigiar, para orar com ele. Jesus manifesta ali a necessidade que ele estava sentindo, de sentir amparo. E ele até chama os discípulos para vigiar com ele. E por 3 momentos, o Senhor Jesus, na angústia, ele pede para o Pai, se é possível, passar dele aquele cálice, ou seja, o início, né, das vias dolorosas, de todo o sofrimento, de tudo que estava na frente dele. Ele chega a pedir ao Pai por 3 vezes, se possível for, livra-me deste momento. Mas ele logo diz, mas Pai, não seja o que eu quero, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E isto é maravilhoso, isto é lindo, isto é glorioso demais, quando a gente para vivenciar essa experiência do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, a angústia, ela pode atingir qualquer de nós. Em Hebreus capítulo 5, a palavra de Deus traz um texto maravilhoso, diz assim, Hebreus 5, do 7 ao versículo 9, diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, no tempo que ele estava aqui para pagar o preço da nossa dívida, tendo oferecido com grande e forte clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua
piedade, da sua devoção a Deus, o texto vai continuar dizendo que, embora ele, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido ele aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É interessante a gente olhar para essa expressão. Ele se tornou o autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem, não é para todos. Até o desejo dele, a morte dele foi com o propósito de alcançar a todos. Mas o texto sagrado está nos dizendo que ele se tornou o autor da eterna salvação daqueles que lhe obedecem. Aí a pergunta fica: você obedece a ele? Você vive para ele? Ele é o teu Senhor? Ou ele é só o Filho de Deus, ou Filho do homem, como muitos afirmam, né? Quando você pergunta, quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus, ele é o tudo. Ele é o tudo para quem? Ele é o tudo para você também? É muito importante você colocar os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E nesse estar com ele, Paulo, em Efésios capítulo 5, 15, 16, vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Qual que é o chamar a atenção de Paulo aqui? É para a gente cuidar com a nossa maneira como nós vivemos. Os filhos de Deus, os que obedecem a Jesus, devem viver a vida física, né, para Deus. O viver que agora eu vivo na carne, eu quero viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, os discípulos de Jesus, a igreja autêntica de Jesus Cristo, é aquela que tem um viver cuidadoso, autêntico, que tem um viver de conformidade com a vontade de Deus. E Paulo vai até dizer: viva como sábios, sigam as instruções da palavra de Deus, não determine o seu modo de viver, submeta ao modo de viver que a palavra de Deus te instrui. Procure viver à luz da verdade, praticando a verdade, vivendo a verdade. É isso que Paulo está nos fazendo ver aqui. Então, amados, é muito importante entendermos isto. É importante que saibamos estar preparados para quando o dia da angústia vier. Precisamos estar preparados. Estar conhecendo e já de antemão se precavendo, né? A gente se precaver de tantas coisas, não é verdade? Hoje existe plano para tudo, existe plano para o dia da morte, né? Existe plano para o dia da dor, né? Para você não se fatigar. Existe planos para tudo, mas o principal, o ideal, que é conhecer a Deus, né, e saber quem é Deus, nem todos têm esta preocupação. Uma segunda lição que vamos aprender aqui com o salmista, que é também uma alternativa louvável e correta, ele está dando esse indicativo para nós. No dia da minha angústia, o que eu devo fazer? Clamar a Deus, buscar a provisão certa para a minha vida. Há muitos que, no momento da angústia, não sabe para onde correr, não sabe onde buscar o socorro. Buscam, às vezes, o socorro aonde não deveriam ir, acabam bebendo uma água venenosa, acabam comendo uma comida venenosa, que ao invés de melhorar vai piorar mais. Mas aquele que cedo aprende a invocar o nome do Senhor, no dia da angústia, ele vai ter a resposta.
ele saberá para onde correr e aonde buscar a sua solução. Aquele que cedo aprendeu a confiar-se nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, não se sentirá tentado a confiar em seus poucos recursos pessoais. Mas ele vai olhar para frente, ele vai olhar para Deus, ele vai entender que nem precisa perder o sentido da situação, porque ele aprendeu a confiar em Deus. A dificuldade que muitos têm, que a busca de Deus para a vida dela é só quando tem dor, quando a situação foge do controle. Mas aqueles que vivem para Deus, estão em comunhão com Deus, estão desfrutando a presença de Deus, tanto no tempo bom quanto no tempo mau, ele está suprido, ele está seguro e ele está confiante em Deus. Aquele que aprendeu a olhar para cima e saber que o socorro dele vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra, né? Isto é maravilhoso demais para nós. O Salmo 46, lá está dizendo que o Senhor Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. Mas esta verdade, não são muitos que sabem desfrutar, mas aqueles que conhecem a Deus, que têm um relacionamento com Deus, uma vida comprometida com Deus, esse tempo, ou esta fase da vida, não vai desesperá-la. Amém, queridos? E ainda, né, no livro de Provérbios 18, versículo 10, Salomão está dizendo que o nome do Senhor, ele é uma torre alta, para onde o justo, né, se esconde, onde ele se sente seguro. Então, para os que andam com Deus e temem o Senhor, o nome do Senhor para ele não é um amuleto qualquer, não é uma coisa qualquer. Para aqueles que conhecem a Deus, quando ele clama pelo nome do Senhor, ele sabe que aquele nome está indicando alguém muito poderoso, que é o socorro dele naquela hora que ele mais precisa. Isso é muito importante, isto é muito importante, conhecer o nosso Deus. Temos aqui ainda uma terceira consideração, né, que está relacionada com uma gloriosa experiência em Deus. Você vê que na fala do salmista há uma progressão, né? Ele fala do problema, ele fala como recorrer para se livrar do problema. Por quê? Porque ele tem certeza, e esta é a certeza que precisamos ter, que para quem eu clamar, eu sei que ele vai me responder. É isso que Davi está dizendo. Eu clamo a Deus, porque eu sei que ele me responde. Quem tem essa convicção no seu coração, ele tem um descanso natural na vida dele. Talvez, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, talvez você não tenha essa experiência forte, né, de saber que você pode ter um Deus real, verdadeiro e vivo. Não a Deus desenhado ou um Deus fabricado, mas o Deus, o poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus que te projetou antes da criação do mundo. O Deus que executou a sua existência, e você existe para a glória dele. E eu e você fomos criados para o louvor e glória do nosso Deus. Mas muitas pessoas não têm esta luz na sua vida. Muitas pessoas falam de Deus, cita Deus, mas não conhece o Deus que fala dele ou que cita a pessoa dele.
O Senhor está dizendo aqui que a vitória no dia mau, ela torna algo mais fácil para aqueles que conhecem o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que conhece o seu pensamento, o Deus que sabe tudo a teu respeito. Davi está falando desse Deus. Davi conhecia Deus, tanto que toda a vida de Davi, todo o seu tempo de oração, estão aqui registrados na palavra de Deus, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso socorro. Ele é abrigo para nós. E Davi está dando testemunho que ele sabia que a angústia viria, mas ele sabia aonde recorrer, porque este que Davi, o salmista, recorria, ele sabia que ele iria responder. E esta deve ser a minha certeza, essa deve ser a tua certeza. Sabe, amados, muitas vezes você corre atrás de oração, né? Qualquer dificuldade você corre lá naquele irmão, naquela pessoa, né? E isso quando você corre para um irmão que ama a Deus e serve a Deus, ainda bem quando você corre para alguém que não conhece a Deus. E você submetem a qualquer ritual ou ministração, você vai complicar mais. Mas Davi está dizendo e testemunhando que esse Deus é o Deus que você também precisa amá-lo, servi-lo, honrá-lo e estar na dependência dele. Para isso você precisa dessa experiência gloriosa. Aquele que aprendeu a invocar o nome do Senhor, sabe por experiência que ele responde. E isso é muito bom. O homem que nunca invocou o Senhor, nunca buscou a Deus, não conhece a sua fidelidade, com certeza vai ter a maior dificuldade para confiar e deixar de ficar angustiado. E é por isso que muitos entram no estado de angústia, depois vem a depressão, vem a opressão, e há até aqueles que morrem. Enquanto que você poderia sair vitorioso, invocando o verdadeiro Deus que sara, o verdadeiro Deus que cura. A palavra de Deus vai nos dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Por quê, amado? Por que o clamor do justo? Porque o justo, o justificado conhece a Deus. O não justificado não conhece a Deus. Então, na hora do desespero, há uma grande diferença na atitude daqueles que conhecem a Deus e daqueles que não conhecem a Deus. E a palavra do Senhor está dizendo que o justo, que foi justificado, que se rendeu a Deus, que está aliançado com Deus, ele vai se livrar da angústia. E Deus ouve a oração do justo. O Salmo 34, versículo 15 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Porque é o justo, é o que teme a Deus que vai clamar a Deus. O não justificado, o não justo, não vai clamar a Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai repetir praticamente as palavras do salmista no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 12. Ele vai dizer a mesma coisa, mas trazendo um acrescentamento. Ele vai dizer assim, 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. É a palavra de Deus que está dizendo. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso de vida com Deus, tem uma vida errada, uma vida torta, uma vida de prática de pecado, uma pessoa que não reconhece Deus em nada na vida dele, ele é uma pessoa que faz mal. E essa pessoa está desprovida de um socorro bem presente do Senhor. Por quê? O problema está em Deus? Não, porque ela não vai clamar ao Senhor.
Essa pessoa má não vai clamar ao Senhor, ela vai confiar no recurso dela, ela acha que o dinheiro dela vai salvá-la, ela acha que todos os recursos que ela tem vai, meu amado, diante de uma situação de embaraço, de enfermidade, que depende de um milagre, dinheiro nenhum, riqueza alguma material vai te dar suporte. Você pode perder tudo que tem numa doença. Enquanto que uma pessoa que conhece a Deus, ele pode conhecer a ação de Deus na vida dele. E eu tenho um milagre na minha vida. Aliás, eu tenho vários milagres. Mas eu tenho uma experiência de cura na minha vida que é só Deus que pode fazer. Eu vivi uma enfermidade, no problema dos meus 2 rins. Eu vivi por 17 anos. Eu estava indo para o banco de hemodiálise. Os meus médicos já estavam preparando o meu coração, preparando até meu psicológico, porque o estado dos meus 2 rins, eles eram comprometedores. E eu me lembro de um dia, nessa época, no mês de julho, uma manhã fria, eu fui acometido por uma cólica renal, que eu achei que eu não ia resistir de tanta dor, de tantas dores. Foi quando eu clamei a Deus e um servo do Senhor que foi me socorrer, ele me disse: hoje, pastor, se você crer, vai ser o último dia que você vai passar por essa experiência de dor. E eu sabia, porque eu já tinha recebido muitas outras orações, eu já tinha buscado muito, eu tinha expectativa da minha cura. E aquele servo do Senhor, ele simplesmente disse isso, ele fez uma oração com fé e disse para mim: toma posse, porque hoje é o último dia da sua dor, dos seus rins. E naquele dia, naquela manhã, o Senhor me deu uma cura instantânea. O Senhor me deu 2 rins novos. Isto foi por cerca do ano 2000. Nunca mais eu passei por experiência de dor com os meus rins. Tanto que eu tenho outras necessidades de cura, que o rim tem uma representação muito forte. E os meus médicos, nos exames que passam, eu falo: mas os seus rins são perfeitos. Aí eu tenho a oportunidade de compartilhar e falar do milagre que Deus fez na minha vida. Amado, isso é muito importante. Esta confiança que só o Senhor traz, ela é maravilhosa. E essa experiência eu já contei para muitas pessoas e agora estou contando para vocês. Eu sou hoje um homem que possui 2 rins novos. E essa substituição, esse milagre, ele foi instantâneo na minha vida. Glória a Deus. Toda honra e todo louvor é a Ele. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. E eu louvo a Deus porque Ele me curou e me deu este milagre maravilhoso. Agora, é necessário que você que diz ser parte do povo de Deus, você que diz ser do Senhor, e você que não tem essa certeza, volte logo para o Senhor e aprenda a recorrer ao Senhor em todo tempo, para que no dia mau não te falte confiança em Deus para lutar e vencer diante de qualquer dificuldade que se apresentar diante de você. Porque nós não estamos impunes, mesmo que somos do Senhor, que servimos a Deus, nós não estamos impunes das enfermidades físicas. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. Mas há uma promessa, há muitas promessas de Deus. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas tudo isso não basta eu saber, não basta simplesmente crer, mas eu preciso possuir o curador, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? E eu quero concluir esta reflexão dizendo para
todos vocês que estão ouvindo essa reflexão. Olha, se faltar a confiança, talvez falte a fé necessária no Senhor, mas lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então eu quero que você aprenda que o exercício da fé, que é um provimento de Deus para nós, Jesus é o autor da fé. Jesus, o autor da fé, ele nos deu desta fé, para que qualquer de nós possamos exercitá-la e recebermos o benefício que a fé traz. E o primeiro benefício da fé, antes de qualquer milagre que eu possa alcançar, o primeiro benefício do exercício da fé é que eu vou agradar a Deus. E o que importa é isto, é agradar a Deus. É esta a chave. E eu quero viver o tempo todo com o propósito maior de agradar o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, o que tem uma eternidade de paz para mim. Então, não deixe faltar o óleo da presença de Deus na lâmpada da sua vida, para que, quando vier a escuridão, que pode ser caracterizada por qualquer das angústias, sofrimento ou dor, não seja densas as trevas ao seu redor. Então se encha de Deus. Se você não está bem com Deus, se renda agora. Se renda ao Senhor. E eu quero orar com você. Amém? Declara assim: Senhor meu Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é real. E eu quero, em nome de Jesus, me render a Ti completamente. E eu quero abrir mão da minha incredulidade e de qualquer outro recurso que eu busco que não seja o Senhor. Neste momento, Senhor Deus, eu recebo esta palavra. Neste momento, ó Deus, eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu recebo Jesus também pela fé como o meu médico dos médicos. E eu recebo a vida, eu recebo saúde, eu recebo vigor. E eu fico livre agora desta dor, desta angústia, desta opressão e desta depressão. Pai, esta pessoa que orou comigo, que creu, eu quero deste altar liberar sobre ela saúde, vida e a bênção do Senhor sobre a sua vida, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer amém? Você recebe? Então seja forte no Senhor. E diz, como diz o salmista: no dia da minha angústia, clamo a Deus, porque eu sei que Ele me responde. Então não duvides, seja abençoado, fique na paz do Senhor. Amém.